E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre formação de acordes e escrita de acordes. Isso é um dos assuntos que cai no THE, tem sempre uma ou duas questões sobre isso. Então o importante é a gente entender do que um acorde é feito e como a gente escreve, como a gente representa graficamente esse acorde. Bom, então vamos começar pelo importante. O que é um acorde? O acorde, a gente pode definir como uma junção de 3 ou mais notas ao mesmo tempo, de 3 ou mais sons simultaneamente. É importante essa coisa, né? Por que 3? Porque uma coisa é uma nota sozinha, que é uma nota, não é? Outra coisa, 2 notas ao mesmo tempo, a gente até pode sentir esse efeito, né, de 2 coisas soando ali, mas isso mais, em termos de teoria musical, a gente entende isso mais como um intervalo, que são só 2 sons ali, você tem um único intervalo acontecendo ali. E um acorde, você já tem 3 alturas diferentes ali, ok? Mas que sons, não é? A gente pode sair pegando qualquer nota, quaisquer 3 notas, e sair formando acordes? Bom, no contexto mais comum na música, não só música popular, mas música erudita também, e também no contexto do THE, a gente, para deixar a coisa mais básica, vai entender acorde como uma sobreposição de terças. Ou seja, a gente vai sempre partir de uma nota, que a gente vai chamar de fundamental, que é a nota, vamos dizer, principal desse acorde, e a partir dela, se você pega essa fundamental, você vai pular uma terça, e dessa você vai pular uma terça. Vou mostrar daqui a pouco. Vamos, por exemplo, formar um acorde nessa pauta aqui. Se a gente quiser formar um acorde com a fundamental Dó, como é que a gente vai fazer isso? Vamos, primeiro de tudo, escrever a escala de Dó, não é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se a nossa fundamental vai ser Dó, vamos focar aqui nessa nota, não é? No Dó, e a partir dele a gente vai sobrepor essas terças. Qual é a terça de Dó? Isso aqui é uma coisa que é um pouco engraçada assim, em música, que essa conta, se a gente pensa assim, Dó, uma terça, vamos andar 3, a gente pode pensar que é Ré, Mi, Fá, só que na verdade, nessas contas de intervalos, a gente sempre conta também a nota da qual a gente está partindo. Então, nesse caso, se a gente está em Dó e quer andar uma terça, a gente pensa Dó, Ré, Mi. Então, Mi é a terça. Então, vamos colocar aqui um Mi. E a gente, para formar um acorde de mais sons, a gente vai ter que botar mais uma terça. Então, qual é a terça com relação a Mi? Mi, Fá, Sol. Então, a gente vai ter esse acorde de Dó, Mi, Sol. Se a gente quiser, a gente pode seguir empilhando mais terças, não é? Sol, Si, Ré, e esses acordes existem acordes formados por muitas terças empilhadas, mas no contexto do THE, a gente só trabalha com esses mais básicos de 3 sons, que são chamados de tríades. Uma tríade, como o nome, né, dá a entender, é justamente esse acorde formado de 3 sons. Se a gente pensar agora na escala, a gente também pode pensar que é a fundamental, a terça, e essa aqui com relação à fundamental é a quinta. Uma questão que existe também nesses intervalos é que eles podem ter tamanhos diferentes. Existem terças menores, terças maiores, quinta justa, quinta aumentada, né? Nem toda terça é igual, nem toda quinta é igual, e isso vai aparecer nos acordes também. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma relembrada nessa nossa escala de Dó maior. A distância entre uma nota e a outra. Aqui, de Dó para Ré, a gente tem um tom. De Ré para Mi, a gente também tem um tom. Mas de Mi para Fá, a distância é menor. É um semitom. Ou seja, meio tom, é metade da distância. De Fá para Sol, a gente já tem um tom de novo. De Sol para Lá também.
De lá para si, também um tom. E de si para dó, volta a ser meio tom. Um semitom. Tudo isso olhando aqui na pauta pode parecer muito abstrato. Uma coisa que me ajudou pelo menos a entender essa lógica, né? Por que de Ré para Mi é uma distância e de Mi para Fá é outra, por exemplo? É você olhar, visualizar isso num piano, num teclado, porque cada tecla do teclado, incluindo as teclas pretas, é um semitom. Então você pode literalmente medir a distância entre uma nota e a outra a partir de quantas teclas tem entre uma e outra. Então, com isso é bom para a gente lembrar que as distâncias entre os graus elas não são sempre iguais umas às outras. Com esses intervalos em mente, vamos pensar nos intervalos que estão dentro do nosso acorde. A distância entre o Dó e o Mi. Que distância é essa? A gente tem 2 tons. E a distância de Mi para Sol, repara como a gente tem uma distância diferente. Um semitom e um tom, ou seja, um tom e meio. Sendo que, se a gente para olhar, e até pelo conceito todo das tríades, os 2 intervalos são de terça, mas um é maior do que o outro. Então esse aqui, vamos considerar como uma terça maior, porque é literalmente maior do que a outra. E essa terça aqui, ela é menor. Uma terça maior sempre vai ter 2 tons, e uma terça menor, um tom e meio. Então, esse acorde está sendo formado por uma terça maior e uma terça menor. Ou, se a gente também pensar na relação do Dó com o Sol, ou seja, em vez de pensar nas terças, pensar na quinta, não é, que existe entre a primeira e a terceira nota, qual é o tamanho dessa quinta? É de 1, 2, 3 tons e meio. 3 tons e meio é uma quinta justa. Então esse acorde aqui, ele é formado, a gente pode entender ele como sendo formado por uma terça maior seguida de uma terça menor, ou, se a gente for sempre partindo da fundamental, por uma terça maior e uma quinta justa. E esse acorde, com essa formação, com esses intervalos, a gente vai chamar de acorde maior, de tríade maior. Ou então, se a gente quiser ir mais longe, de acorde perfeito maior. Por quê? Maior vem por causa da terça. A terça é quem vai caracterizar se o acorde é maior ou menor. A primeira terça, no caso, né? A terça com relação ao fundamental. E ele é perfeito porque ele tem uma quinta justa. E a quinta justa, historicamente, é considerado um intervalo muito consonante, muito harmônico, muito perfeito. Então, todo acorde perfeito maior vai ser formado por uma terça maior seguida de uma terça menor. E lembrando que, para simplificar, é muito comum a gente só se referir a esse acorde como acorde maior, beleza? Se a gente quiser transformar esse acorde num acorde menor, o que a gente vai fazer? Como eu falei agora há pouco, essa caracterização de acorde maior, acorde menor, vai ser sempre definida pela terça. No caso que seria essa primeira terça do acorde, né? A terça com relação à fundamental. Então, se eu quiser formar um Dó menor, a gente vai ter igualmente um Dó, um Mi e um Sol. A terça de Dó vai ser sempre Mi, Dó, Ré, Mi, e depois Mi, Fá, Sol. Mas, pensando naquela relação dos semitons e tons da escala, para essa terça ficar menor, o que tem que acontecer? Você tem que transformar ela de 2 tons para um tom e meio. Então você tem que abaixar esse Mi. E como é que a gente faz isso? Botando um bemol ali. E desse Mi bemol para o Sol, a gente vai ter o quê? Não é? De Mi bemol para Mi era meio tom, então, na verdade, de Mi bemol para Fá é um tom, e de Fá para Sol é mais um tom, ou seja, 2 tons. Então, essa terça aqui, ela é maior. Então, repara como rolou uma espécie de inversão aqui, não é? A gente tinha antes, no acorde maior, uma terça maior seguida de uma terça menor. E nesse acorde aqui,
a gente tem uma terça menor seguida de uma terça maior. Por isso a gente vai chamar esse acorde de acorde menor. Lembra que eu comentei, não é? A primeira terça ela é que vai caracterizar o acorde. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também é que de Dó para Sol, essa distância aqui não mudou. Não é? Dó continuou Dó, Sol continuou Sol. Então a gente continua tendo uma quinta justa aqui. É importante então a gente olhar esses dois acordes a partir do que forma eles para pensar nas diferenças entre um e outro, mas também nas semelhanças que existem. Então, bom, primeiro as diferenças, não é? A terça, vamos dizer, essa ordem das terças, não é? No acorde maior, a terça com relação à fundamental é sempre uma terça maior. E no acorde menor, a terça com relação à fundamental vai ser sempre uma terça menor. Isso aí é uma coisa que, assim, bater o olho, se a terça é maior, é o acorde maior, se a terça é menor, é o acorde menor. A outra terça, nesses dois casos, ela se inverte, não é? A gente vai ver que tem outros casos onde esses outros intervalos mudam. E as semelhanças entre eles dois é porque a quinta é justa, não é? E isso retoma um pouco aquilo que eu falei agora há pouco de serem acordes perfeitos. A gente vai ver que tem acordes que não tem a quinta justa, mas isso vai ficar para outro momento. Mas nesse caso aqui, essas são os elementos que a gente tem que ter atenção. Em resumo, o acorde maior é aquele onde, partindo da fundamental, você começa com uma terça maior. O acorde menor, ele é o acorde em que, partindo da fundamental, você inicia com uma terça menor. E com relação à quinta, nos dois casos ela é uma quinta justa. A distância, nesse caso, é igual. Um toque importantíssimo para ficar ligado é que essas relações, né, da terça maior ser 2 tons, da terça menor ser 1,5 tom, dependendo do caso, isso vai exigir que você faça algumas alterações nas notas. Por exemplo, esse caso do Dó menor, não é? Para a gente chegar na terça menor, a gente teve que abaixar esse Mi, para ele ficar um Mi bemol. Você tem que ficar muito atento àquelas relações de intervalo entre uma nota e outra, para saber onde que você vai ter que compensar, elevar uma coisa ali, abaixar outra ali. Tem que sempre ficar atento a isso. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender isso mais concretamente. Por exemplo, se a gente quiser fazer um acorde de Ré, uma tríade. Ré, Ré, Mi, Fá. Fá, Sol, Lá. Se a gente deixar essas notas sem alteração, que acorde é esse? É Ré o quê? É Ré maior? É Ré menor? Vamos pensar naqueles intervalinhos que tem dentro. Então, de Ré para Fá. De Ré para Mi é 1 tom. Mas de Mi para Fá, lembra que é só meio tom? Então aqui a gente vai ter 1,5 tom. Então esse Ré vai ser menor. E de Fá para Lá, você tem de Fá para Sol 1 tom e de Sol para Lá mais 1 tom. Então essa outra terça é maior. Então você tem uma terça menor e uma maior, uma quinta justa. Então esse acorde aqui vai ser o Ré menor. Se eu quiser transformar esse Ré num Ré maior, o que eu vou ter que fazer? Essa terça menor vai ter que ser uma terça maior. A gente vai continuar tendo Ré, Fá, Lá, mas eu tenho que elevar essa terça. E como é que a gente faz isso? Botando um sustenido aqui. Então esse Ré vai passar a ser Ré maior. Lembrando que nesse caso a gente não mexe na quinta. A quinta, ela continua ali uma quinta justa plena. E agora, se a gente quiser fazer um acorde de Fá, uma tríade de Fá. Fá, Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó. Mas agora, aquela mesma dúvida, é maior ou menor? De Fá para Lá, a gente viu aqui, né, que é uma terça maior. Então a gente já sabe aqui que é um Fá maior. Confirmando aqui, de Fá para Dó, vamos pensar nessa distância. De Fá para Sol, 1 tom. De Sol para Lá, mais 1 tom. De Lá para Si, mais 1 tom. E de Si para Dó, meio tom. 3 tons e meio é uma quinta justa. Então esse nosso acorde aqui com a terça maior e a quinta justa aqui, né, ele é o Fá maior. E aí, mesma dúvida,
Se eu quiser um Fá menor, o que eu vou ter que fazer então? A terça vai ter que diminuir, a terça vai ter que ser abaixada. A gente vai, como se diz, bemolizar esse Lá, ou seja, botar um bemolzinho aqui na terça, que ela passa a ser uma terça menor. E a quinta justa se mantém. Esses exemplinhos super simples foram só para demonstrar o quanto a gente tem que ficar muito ligado. Porque dependendo do acorde que você quer formar, ou que você, enfim, o acorde que vai aparecer ali, essas alterações vão ser muito importantes para manter as relações intervalares ali que aquele acorde pede. Então você sempre tem que ficar muito atento, e para isso é muito importante aquela noção da escala e das distâncias entre uma nota e a outra. Então, esse foi um basicão das tríades maiores e tríades menores, que são o primeiro passo no conhecimento dos acordes. De qualquer forma, se nessa aula de hoje tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que está um pouco confusa, escreve pra gente, né? Deixa um comentário, manda uma mensagem pra gente atender a essa sua dúvida. E também não deixa de conferir o resto dos vídeos do canal, porque às vezes a sua dúvida pode aparecer num outro vídeo que a gente já tenha postado, beleza? Então a gente segue junto aqui na sua preparação para o THE e a gente se vê na próxima aula.